Olha, acredite se quiser, mas já tem muito torcedor do Flamengo muito puto com o Tite nesses 15 primeiros jogos oficiais do técnico gaúcho no comando do Flamengo. 15 jogos oficiais com 65% de aproveitamento ainda. Ah, Antenado, mas não começou bem o ano. Tudo bem, não começou tão bem como a galera imaginava. Até eu mesmo imaginava que fosse começar um pouco melhor. Mas também não é terra arrasada nenhuma. Eu vou mostrar uns comentários para vocês, mas aí você me pergunta, Antenado, que história é essa de ser um Sampaoli às avessas? Pode deixar que eu vou explicar tudo direitinho a partir de agora. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, Antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado pelo clique, muito obrigado pela presença e pelo carinho aqui com a mídia independente mais imparcial da internet brasileira, que é jornalismo 100% independente e 100% imparcial. E raiz. É isso, vamos lá, um jornalismo justo, crítico, mas com muita decência e honestidade. Vamos lá, porque, olha, eu vou explicar essa história aqui. De Sampaoli com Tite, o que tem a ver? Então, o Sampaoli era o contrário. O Sampaoli ele não achava o time. Na verdade, ele até achava e no jogo seguinte ele cagava tudo, mudava de novo. Eu lembro do episódio do Flamengo Botafogo e o Flamengo, a vitória do Flamengo no tapetinho, Botafogo 100%, uma grande partida do Flamengo, individualmente até, no geral, ali a maioria dos jogadores jogaram muito bem, o Alan foi muito bem naquele jogo, fora o Bruno Henrique, né, que foi o melhor em campo, fez aquele golaço. E você deve lembrar que no jogo seguinte o São Paulo mudou tudo. No jogo contra o Atlético Paranaense, lá em Cariacica, que o Flamengo perdeu por 3-0, improvisou vários jogadores, mudou tudo, podendo ter mantido a mesma base. E ali, na minha opinião, era o jogo para o São Paulo ter sido demitido, né? Ainda fez besteira na final da Copa do Brasil. Mas isso aí é outra história. O São Paulo não mantinha o time. O Tite faz o contrário. O Tite não achou um time e já diz que achou, que é esse aí, que vai ser esse aí, sendo que o Campeonato Carioca é para testes, meu amigo. O Campeonato Carioca é para fazer testes, é para rodar o elenco e para achar, de fato, a melhor formação. O Flamengo tem opção para rodar o elenco, bastante. Se é um time que não tem, se é um elenco que tem pouquíssimas opções, tem aqueles jogadores ali e pronto, o resto é muito pior, então não, aí não tem jeito. Mas no caso do Flamengo, cara, olha quanta opção que o Flamengo tem. E ele insistia no Luiz Araújo como ponta direita, o Cebolinha como ponta esquerda, Pedro centralizado e o meio campo, né, com Pulgar, Gerson e Arrascaeta. Aí o Luiz Araújo saiu para a entrada do De La Cruz e ele mantém todos os outros da mesma forma. E, Tite, não é assim. Você tem que rodar um pouco mais esse elenco e tentar achar uma formação. Mas porque o Gerson não tá tão bem, cara. O Gerson, a torcida sabe que o Gerson não tem aquela intensidade toda. A torcida sabe que o Gerson é de lua. Ele é bom quando ele realmente tá bem, ele é muito bom, mas por que não o Gerson ser reserva desse time? Qual é o problema? Faz muito sentido ele ser titular absoluto do time. Nem do jogo ele saiu, não foi nem substituído do jogo contra o Vasco. Enfim, no jogo contra o Vasco, eu vou falar, não foi um absurdo, uma coisa horrorosa, até arrasada. Não foi, o Flamengo foi bem melhor do que o Vasco, teve até muito mais chances de ganhar, apesar do Vasco também ter tido chances. Mas, gente, o Flamengo dominou o jogo, o Vasco fez o melhor que poderia fazer, até pelos desfalques do Paulinho e agora o Jair, né, que também rompeu o ligamento. Que fase do Vasco, hein? Além de tudo, dando azar, não temos sorte. Jogadores importantes do elenco se machucando. Mas vamos focar aqui no Flamengo, porque poderia ter sido melhor. Por mais que o Vasco tenha ido bem, tenha apresentado dificuldades ao Flamengo, o Flamengo poderia ter sido melhor, mas foi melhor no jogo, como é um time melhor. Agora, vamos voltar aqui ao Flamengo do Tite, né? Porque o Sampaoli, a gente sabe que não repetia escalação, por mais que achasse o time, ele mudava logo depois. O Tite tem que fazer o contrário, ele tem que começar a rodar mais o elenco até achar a melhor formação. Eu falei, né, da entrada do De La Cruz no lugar do Luiz Araújo, aí muda a característica. O Flamengo passa a jogar muito mais num 4-4-2 do que num 4-3-3, porque o Luiz Araújo é ponta, Cebolinha é ponta, o Pedro é centroavante. Beleza. Agora, Cebolinha móvel, sem ficar preso na ponta esquerda, e o Pedro como centroavante, cara, é muito difícil de dar certo. Não é muita do Cebolinha ser esse atacante móvel. Do Gabigol até é, do Cebolinha não. E aí o Flamengo precisa ter essas alternâncias, Antenado. É muito melhor uma dupla de ataque entre Gabigol e Bruno Henrique do que Cebolinha e Pedro. Lembrando até que o Gabigol, por mais ter perdido o gol como sempre, mas ele foi bem, fez boas movimentações, perdeu o pênalti também, é verdade, né? Ele acho que
não pode ser mais unanimidade para bater pênalti no Flamengo, ele não tem mais, ele vem perdendo muitos pênaltis, diferentes de como ele era antigamente, e perdendo pênaltis até de uma forma bem mal batidas, né? Enfim, não é nem só por falta de sorte, mas o Gabigol com o Bruno Henrique, eles se entrosam muito mais. Isso é fato. Até com a Arrascaeta vindo de trás, você viu o facão que o Gabigol fez, que não tem direita, podia ter dado uma cavadinha, ter rolado para o meio, mas aí tentou chutar de esquerda e o goleiro defendeu, o Léo Jardim, que fez uma boa partida também, um dos melhores em campo. Enfim, Cebolinha e Pedro na frente, com De La Cruz, Arrascaeta e Gerson e o Pulgar, não acho que seja a melhor formação para o Flamengo, porque o Gerson, cara, ele pode e deve ser um reserva ali do Arrascaeta. O Gerson não precisa ser titular absoluto, não precisa ter 3 meias. E o De La Cruz pode fazer uma função um pouco mais de trás, o Tite falou até sobre isso na coletiva, a versatilidade do De La Cruz, ele pode fazer várias funções, esse sim é coringa, né? Pode fazer um segundo volante, pode fazer um meia mais aberto, pode fazer um meia mais centralizado, na posição que é a do Arrascaeta. Enfim, ele é muito versátil, muito talentoso e muito dinâmico, que é o mais importante, né? Ou tão importante quanto. E aí, por que não testar, já que o De La Cruz passa a ser um titular absoluto, e o Arrascaeta pela qualidade dele, eu acho que o Arrascaeta fez um bom jogo ontem, por que não testar, então, o Luiz Araújo no lugar do Gerson? Por que não testar o Alan no lugar do Gerson? Se você quer jogar com pontas no 4-3-3, você bota o Luiz Araújo na frente, certo? Aí, como era antes, Luiz Araújo, Cebolinha e o Pedro. Se você quer jogar num 4-4-2, você pode botar o Alan, que é mais volante do que o Gerson. E aí você poderia botar na frente, como eu falei, Bruno Henrique e Gabigol, ou Gabigol e Pedro, que já jogaram juntos e foram muito bem, foram campeões da Copa do Brasil e da Libertadores em 22. Então, muitas opções o Tite tem. Essa história de que o Flamengo precisa contratar, ainda tem o Matheus Gonçalves, cara. Eu não sei porque o Matheus Gonçalves não está tendo oportunidade, porque o moleque é muito bom de bola e fazendo funções também por dentro, de construção de jogada, não só de drible, de ponta, não. E aí eu vejo torcedores falando aqui, acho que o Flamengo precisa contratar volante marcador, lateral direito, zagueiro, um meia e um ponta. Gente, para que tudo isso, cara? Lembrando que o elenco do Flamengo, até os reservas são cobiçados. O Mateuzinho, cobiçado por Corinthians, Botafogo e Grêmio. Deve ir para o Corinthians, a princípio, parece que já está fechado. O Pablo, cobiçado pelo Botafogo. Jogadores que nem estão sendo utilizados, nem estão nos planos. Thiago Maia, cobiçado aí também por Corinthians, por Internacional, quase fechou com o Internacional, não sei como é que está a situação dele. Cara, o Gabigol, que hoje é reserva, cobiçado por vários e vários times no Brasil, times que têm dinheiro, que têm projeção. Sinceramente, o Flamengo tem um elenco muito bom, mas precisa ser melhor utilizado. E essa história do Tite, se você for esperar que o Tite vai jogar um futebol redondo, impositivo, não é a dele. Na seleção brasileira que ele tinha jogadores, né, para fazer isso, jogadores que ele podia escolher. O Brasil não jogava um futebol encantador. O Brasil quantas vezes na seleção brasileira jogou, com o Tite no comando, um futebol encantador? É muito difícil, cara, porque não é a característica dele. No geral, na maioria das vezes, era um 4-3-3 com o time disposto a ser mais dinâmico. Não que tenha que ser retranqueiro, não, tem que tomar iniciativa, mas é um time mais rápido, com uma transição mais rápida, mais dinâmica. Isso que eu quero dizer. Essa coisa de marcar pressão, de ser um time leve, um time que toque bola, que goste da posse de bola, que crie muitas jogadas, se protegendo bem, como foi lá atrás com o Jorge Jesus, cara, isso aí praticamente é impossível se a gente for esperar isso do Tite. Mas eu acho que a torcida do Flamengo quer a vitória, né? Quer ser campeã, ainda mais depois do ano de 2023. São Paulo ele chegou a fazer mais ou menos ali um ou outro bom jogo, mas as questões extracampo e essa maluquice de trocar o time toda hora, obviamente que interferiram também, né? Muito bem, vamos aqui aos comentários de alguns torcedores pessimistas com Adenor Bach e o Tite. O Heisenberg falou, Tite cai no mais tardar em julho. Pode anotar aí, o roteiro é o mesmo que foi do Vitor Pereira ano passado. Previsão bem pessimista, né? Cai em julho. Julho ali é já a fase eliminatória da Libertadores, do mata-mata. Flamengo já na Copa do Brasil, seria uma terceira fase, umas oitavas da Copa do Brasil, mais ou menos, por ali? Acho que não, tá? Eu acho que não. Mas também não é uma impossibilidade, é impossível prever isso, porque o Flamengo é uma bagunça, né, administrativa, né, pelo menos nessa parte do futebol. O Tadeu Augusto falou, não estou convicto disso, me parece um treinador perdido diante da incompetência da diretoria e do ego do elenco. E aí ele completa aqui, ó, estou falando de todo um contexto desde o ano passado.
De La Cruz parece que Tite não está sabendo posicioná-lo em campo. O Vinha só vamos saber quando entrar em campo. Tite tem tanta casca que foi um fiasco na seleção. Eu não acho que ele foi um fiasco na seleção, eu acho que ele foi muito mal na última Copa. Mas um fiasco na seleção como um todo não foi, tanto que as eliminatórias mostram isso, a Copa América lá de 2019, que o Brasil foi campeão. Um fiasco na seleção ele não foi, mas poderia, de fato, também ter ido melhor, né? O João Paulo falou, primeiro ele precisa decidir se joga com Gerson ou De La Cruz, pois com os dois não dá. Pulgar fica sobrecarregado e acaba estourando na zaga. Tite precisa achar seu time. Na verdade, ele acha que achou, mas é aquilo que a gente falou, né? Ele deve aproveitar, ou deveria aproveitar esse campeonato carioca. O Flamengo só estreia no Brasileiro em maio e só estreia na Libertadores em abril. Então deveria aproveitar, inclusive, os clássicos para rodar o time, para fazer testes, né? E parece que ele está muito convicto nessa formação atual. Com o meu manto sagrado, aqui é o nome do perfil que comentou, se for apresentar um formato de jogo medíocre, não precisa de um time tão qualificado. Olho para o futebol desse time e só enxergo desperdício. O André, fora Marcos Braz, falou, Flamengo não tem saída de bola, não tem marcação-pressão, não tem jogada de linha de fundo, não tem facão, não tem recomposição defensiva. Flamengo não tem técnico, tem um bando de ex-jogador e com um encantador de serpente como treinador. 2024 vai ser longo, fora. E o André tá muito pistola, mas o fora Marcos Braz, eu acho que ele até tá certo, porque pô, não tinha condição do Marcos Braz ficar mais, né? E ele completou aqui, ó, esperava muito do Tite, só tá me entregando panelagem com o Gersono, chamando aí o Gerson de soneca, que virou um apelido do Gerson, né? Pelo menos nessa volta dele no ano passado. Ah, sim, sobre a questão de não ser uma terra arrasada completa. O Flamengo conseguiu jogar melhor que o Vasco é bem mais limitado que o Flamengo, ainda assim ofereceu perigo ao Flamengo, o Léo Pereira tirou bola em cima da linha, o Vasco ofereceu perigo ao Flamengo, teve até número de finalizações um pouco menor, não foi nem tão menor assim, apesar da posse de bola ter sido menor, teve a bola, não criou tanto assim, criou uma ou outra boa oportunidade, tem que criar mais, o Tite confirma isso, concorda com isso, mas para ele melhorar, né, desenvolver, é fazer isso com mais chutes na meta, chutes perigosos. Beleza, pode ser, mas também tem a transição defensiva, né, Tite? A transição defensiva que o Flamengo ainda está muito ruim, muito desequilibrado. Cara, ainda vai entrar o Vinha nesse time, provavelmente no lugar do Ayrton Lucas, ele deve ser titular, não sabe, mas pode ser um jogador que marca melhor, que recompõe melhor, que tem uma construção melhor também. O Ayrton Lucas, ele é melhor nessa fase final ali, né, de chegada, de drible, de velocidade, de chute. Enfim, o Flamengo tem muita opção. Pode e deve contratar mais um zagueiro para disputar a posição, mas Léo Pereira fez uma partida monstruosa ontem. O Fabrício Bruno é um ótimo zagueiro também, você tem que concordar com isso, não é possível que você não concorde, que acha que o Fabrício Bruno seja um bagre. Por mais que ele erre passes ali, mas ele é um ótimo zagueiro. E o Flamengo vai estar em busca de mais um ponta-direita, que a gente não sabe para quê, né? Tudo bem, queria tentar o Luiz Henrique seria uma baita contratação, mas tem o Luiz Araújo, tem o Matheus Gonçalves, para quê, né? Mais um ponta-direita, podendo jogar com 4 no meio, enfim. É isso, Antenado, obrigado, valeu demais, considere ser membro aqui do canal se você puder ajudar a mídia independente mais imparcial do Brasil e tenha vantagens também. Tamo junto, aquele abraço, Antenados na jogada, torcemos sem parar. Valeu, fui, não esqueça de deixar seu comentário aqui, tamo junto.